Quando pensamos na morte, muitos imaginam que é o ponto final da existência humana, como se fosse um apagão definitivo, um silêncio eterno onde tudo simplesmente deixa de existir. Mas a Bíblia nos convida a enxergar esse mistério de uma forma totalmente diferente, não como um fim absoluto, mas como uma transição, uma passagem para uma realidade maior, onde a eternidade se torna presente. Imagine comigo, desde o início, em Gênesis, Deus disse ao homem que do pó ele foi formado e ao pó voltaria. Isso nos mostra a fragilidade do corpo físico, que de fato se desfaz com o tempo. Porém, a Bíblia nunca diz que a pessoa inteira acaba na morte. O corpo é temporário, mas o espírito volta para Deus que o deu, como está escrito em Eclesiastes 12, verso 7. Aqui está o primeiro segredo revelado: a morte não apaga a existência, apenas separa corpo e espírito. É como se o corpo fosse apenas a casa, e o espírito, o verdadeiro morador, que retorna ao Criador quando essa casa se desfaz. Pense nisso como alguém que, ao fim de uma longa viagem, entrega as chaves de uma casa alugada e volta para o lar verdadeiro. Jesus reforça essa ideia ao comparar a morte com o sono. Quando Lázaro morreu, Cristo disse aos discípulos: "Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo." Perceba o poder dessa metáfora. Para Jesus, a morte não era um estado permanente, mas uma pausa, um intervalo, um momento de espera até que o Criador o chamasse de volta. Isso nos dá esperança porque transforma a visão que temos da morte. Não é o fim, é um descanso. Paulo também fala disso em 1 Tessalonicenses, onde descreve os que morreram como os que dormem, aguardando o momento em que a trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa é a promessa que enche o coração de quem crê, a certeza de que a morte não é a última palavra. Agora imagine o dia da ressurreição. Em 1 Coríntios 15, Paulo descreve essa cena como algo glorioso. O corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade, e o mortal será revestido de imortalidade. É um quadro de transformação total, onde a fraqueza do corpo atual será substituída por um corpo glorioso, preparado para a eternidade. Jesus mesmo afirmou: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá." Essa promessa não é simbólica, mas real. Ele provou isso ao ressuscitar dos mortos, vencendo o poder da sepultura. Quando pensamos nesse futuro, percebemos que a morte não é uma barreira invencível, mas um inimigo já derrotado na cruz. E o que acontece depois da ressurreição? A Bíblia é clara: todos comparecerão diante de Deus para o juízo. Hebreus 9 versos 27 declara: "Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo." Isso significa que cada vida será avaliada. Para os que aceitaram a Cristo e confiaram nele, há a promessa da vida eterna em um novo céu e nova terra, onde não haverá dor, nem lágrimas, nem morte, como vemos em Apocalipse 21 versos 4. Mas para os que rejeitaram a graça de Deus, haverá separação eterna, como diz Mateus 25:46, "E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna." A mensagem é clara: a eternidade existe, e nossas escolhas aqui determinam onde a viveremos. Pense comigo: se a vida fosse apenas esses poucos anos de existência, cheia de dores, injustiças e perdas, seria um desperdício imenso. Mas Deus nos mostra que o que vivemos aqui é apenas uma preparação para algo maior. Cada lágrima, cada luta, cada dor, ganha um novo significado quando sabemos que não é em vão. A morte, que para muitos parece o fim, para os que creem em Cristo é apenas a entrada para um novo começo. Isso muda a forma como encaramos a vida. Não precisamos viver com medo da morte, mas com esperança na promessa de Jesus. Ele mesmo disse em João 14, 2-3, "Na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também." Por isso, a Bíblia nos ensina que depois da morte não existe vazio, não existe apenas silêncio. Existe um destino. Existe eternidade. O corpo volta ao pó, o espírito retorna a Deus, e todos nós aguardamos o grande dia da ressurreição. Para uns, será o início da vida eterna ao lado do Criador. Para outros, infelizmente, será a separação definitiva dele. Mas o convite de Cristo é para todos: acreditar nele, confiar nele e receber a vida eterna como presente. Assim, não importa quão curta ou dolorosa seja a vida aqui, a promessa é que no fim de tudo, para os que creem, a morte se transforma em vitória.